sei que no início não foi nesta área que tu começaste, por isso o que é que levou a ter aquele primeiro gatilho, aquele primeiro ímpeto para começar na representação? Eu acho que ainda antes da representação, acho que eu tive alguns anos na música, portanto tive uma banda durante 9 anos e acho que começa tudo numa necessidade qualquer de expressão, não tanto de dizer coisas, mas quer dizer, se calhar numa fase inicial mais de dizer coisas, hoje em dia não tanto, mas uma vontade qualquer de comunicar com o mundo. Pronto, e acho que começa um bocadinho a partir daí. Durante muitos anos o veículo foi a música. Eu sempre tinha estado muito ligado ao teatro enquanto espectador e às artes performativas também, através do meu irmão é artista visual e performer, a minha irmã trabalha em teatro há já mais de 20 anos e, portanto, a minha ligação às artes performativas sempre aconteceu. Mais tarde, por acaso, surgiu o teatro, que eu, quando descobri, vi como uma ferramenta que me permitia expressar-me de outras formas que a música me permitia também, mas não só, ou seja, porque tu no teatro podes ter música, podes ter dança, tens literatura, tens documentário, tens uma série de vertentes artísticas que podem confluir no mesmo sítio e que te ajudam a quase a multiplicar as tuas formas de expressão. E foi isso que me atraiu muito no teatro, foi perceber, ok, eu posso comunicar com as pessoas sem ser só através da música, mas de outras formas também. Então foi o ser um espaço que havia uma multiplicidade de possibilidades de expressão que te motivou mais do que se calhar ser uma coisa em específica, é isso? Sim. Ou seja, eu nunca tinha trabalhado narrativas da mesma forma que tinha trabalhado antes de fazer teatro pela primeira vez. Ou seja, há qualquer coisa de muito atraente na questão da narrativa e do contar uma história, não é? Uma coisa que vem, sei lá, da humanidade desde o início. E isso seduziu muito, ou seja, de repente dar vida a outras coisas, neste caso personagens, que na música é um bocadinho diferente porque há um contexto um bocadinho mais concreto, mais fechado. Eu, neste caso tinha uma banda rock, ou seja, tu parece que cumpres ali uma série de requisitos onde querem que tu te encaixes, onde tu te queres encaixar porque queres fazer música de uma determinada forma e às tantas a possibilidade de contar uma multiplicidade de histórias através de uma multiplicidade de personagens diferentes tornou-se muito, muito atrativo, mas acho que essencialmente tem a ver com isso, tem a ver com expressão, eu acho. Percebo perfeitamente o que estás a dizer e acho que muitas pessoas podem relacionar com isso, mas estou curioso para saber o que é que para ti foi aquilo que te levou a continuar, por isso não ser só uma primeira experiência, não ser só algo que tu descobriste e que foi importante, mas algo que tu quiseste continuar a fazer. O que é que te levou a continuar a lutar, a continuar a descobrir, a continuar a percorrer esse caminho? Não sei e nem sei se hoje em dia te consigo responder a isso, porque eu próprio às vezes me pergunto, principalmente face às dificuldades todas que nós encontramos, não é? Seja em que área artística for, em Portugal, mas eu próprio às vezes me pergunto isso, tipo, o que é que é um sentido qualquer de missão, é um sentido de que não consigo fazer outras coisas bem, é um sentido de que não te sei bem dizer. Eu sei que gosto de fazer isto, gosto de comunicar com as pessoas, posso um dia querer vir a fazer outras coisas, comunicar de outras maneiras ou não comunicar e ficar na minha e fazer outras coisas. Mas é preciso uma vontade grande, é preciso, ou seja, é estranho não saber responder a isto, porque efetivamente todos os dias nós, para fazermos aquilo que fazemos, temos que passar por tantas provações que é estranho não saber responder, mas acho que é isso, acho que é um sentido qualquer de que é isto que eu tenho que fazer neste momento, e depois amanhã pode vir a ser outra coisa. Eu pergunto, tu sentes, por exemplo, sentes também que esta tua vontade de fazer as coisas, as motivações por trás delas podem vir mudando também, ou seja, também tens esta coisa de ter que acordar todos os dias e fazer isto e ter esta força e ter ou seja, este sentido de objetivo? Sim, sem dúvida. Eu acho que para fazer o que eu faço, ou seja o que for que eu esteja a fazer, eu tenho que ter esse drive. Eu tenho que ter uma necessidade de acordar ou saber até quando me deito que no dia a seguir eu vou acordar porque tenho isto para fazer, que é uma coisa que me entusiasma muito, que eu sou muito apaixonado por e que quero ir fazer. No meu caso, até foi uma coisa que desde muito cedo eu percebi que iria encontrar aqui um espaço e até relacionei muito com a imortalidade. Quando era muito novo li um livro que
que se chamava Devotional Cinema, em que o conceito do livro o que falava era o cinema e qualquer tipo de arte que conta histórias e qualquer tipo de arte que depois de alguma forma se objetifica, tem uma forma de ser exibida, de ser vista, de ser vivida, como uma forma de tu te imortalizares, não só como criador, mas como espectador. Por isso, teres este espaço de poderes fazer uma coisa que depois de estares cá vai continuar cá, e que se tudo correr bem é algo que é importante, algo que fica, algo que acrescenta a um tempo que tu já fisicamente não vais estar cá. E ao mesmo tempo, como a nossa vida é finita, também sempre encontrei como espectador a possibilidade de ir a uma sala de cinema, especialmente num espectro de cinema que me diz muito, que é um cinema que são cinemas nacionais, são cinemas de vários sítios do mundo, em que eu se calhar poderia viajar, viver muito mais culturas, viver muito mais coisas através do cinema, mais do que até me seria fisicamente possível. Então eu encontro nestes dois caminhos esse lugar, que ainda hoje me entusiasma, mas é como tu dizes, pode chegar um dia em que isso já não me entusiasma mais. Então estava curioso para perceber porque é que tu acordas de manhã e decides ser ator e continuar a ser ator. Onde é que, qual é o teu drive? O que é que te entusiasma? Eu acho que talvez seja por as pessoas a falar, estás a ver, sobre coisas. Eu estava há bocado a dizer que quando estava na música acho que queria mais dizer coisas, tipo, tinha coisas para dizer. Eu hoje em dia não sinto que a motivação seja muito essa, a minha, porque também quem sou eu para estar a querer dizer coisas ou ensinar a alguém como é que se vive. Acho que é mais vontade de falar sobre coisas, de dizer, olha, existe isto, mas também existe aquilo, e existe aquilo outro, bora lá falar um bocadinho sobre isto. Pronto, eu acho que é isso, que é realmente tu, pôr as pessoas a repensar e a discutir e a, de alguma forma, desconstruir temas, situações que as possam fazer abrir possibilidades e não lhes enviasem o pensamento apenas numa determinada direção e perceber que existem muitos pontos de vista, que existem muitas verdades possíveis. Então sinto que tem a ver com isto. Bora falar sobre isto, bora trazer à luz determinada coisa de determinada forma, que é só uma forma possível, estás a ver? Depois pode haver outras, mas sinto que pode ter a ver com isto, com fazer pensar sobre, talvez. Eu acho que se houver um sentido de missão, por assim dizer, todos os dias, acho que talvez pudesse ser qualquer coisa por aqui. E como é que tu te encontras com o cinema? Quando é que é assim o primeiro momento em que tu e o cinema, e tu e o audiovisual também, obviamente, como é que tu te encontras? Quando é que isso aconteceu e como é que aconteceu? Como intérprete. Como intérprete. Surge quando eu já estava a estudar, na altura fiz um casting que foi nos mesmos moldes que depois fiz o casting contigo e viemos a trabalhar juntos no teu filme de final de curso, na Lusófona, que foi com a Fabiana Tavares e o Bernardo Carvalho. Fiz um casting para eles ainda no meu primeiro ano de escola e eles quiseram para fazer aquela personagem. Eu tive esse primeiro contacto e a partir daí foi um veículo que eu descobri, porque a minha entrada no mundo da interpretação veio mais através do teatro. Portanto, quando eu descubro o veículo enquanto cinema, percebi, ainda temos aqui uma outra possibilidade, ainda temos aqui uma outra forma de fazer as coisas, uma outra forma de contar a história e de chegar às pessoas. E houve qualquer coisa que me fascinou muito no cinema também, nesta questão que tu estavas a falar da eternização, não é? Há sempre esta coisa para os intérpretes, pelo menos entre o teatro e o cinema, o que é que preferem, o que é que um fica para sempre, o outro só se faz no dia, quem viu, quem não viu, perdeu. O que é que tu preferes? Ou preferes não dá para responder essa pergunta. Não dá mesmo, porque lá está, são mesmo, é querer comparar, whatever, óleo de motor com azeite, se quiseres. Servem para coisas semelhantes, mas são completamente diferentes e utilizados de formas diferentes. Não consigo mesmo eleger há coisas que eu prefiro num processo, outras que prefiro no outro e vice-versa, mas quando o cinema aparece, neste caso no Puto, que foi essa tal curta-metragem que fiz com a Fabiana e com o Bernardo, apercebi-me que era um sítio onde eu gostava de estar e que esta ideia de tu realmente
deixares alguma coisa que as pessoas podem ver e rever. No fundo é quase uma time capsule, não é um filme, é uma coisa que fica e perdura e que podes desenterrar passado não sei quantos anos e ver, e era um pedacinho daquela verdade naquele momento. E eu acho que foi isso que me fascinou principalmente nessa altura. Uma vez eu a conversar com o realizador, o Pete Travis, foi no Fest em Espinho. Ele deu uma masterclass sobre direção de atores, e uma das coisas que ele mencionava era sobre, na perspectiva dele, a importância que a pessoa na sua individualidade e a sua personalidade e as suas vivências, o seu passado, tem na construção e até no próprio casting, na escolha dele para um ator fazer um personagem específico. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre isto. Por isso, tu como ator, sabendo que és tu que dás a vida e o corpo a personagens, todas elas diferentes, como é que tu relacionas isso com a vida que tu vives e com a vida e com o teu passado, e se vês uma relação entre aquilo que tu és e aquilo que tu já foste e as personagens que tu interpretas? A mim parece-me que o trabalho de um intérprete, neste caso de um ator, e tu não sei se vês a coisa da mesma forma enquanto realizador, eu acho que os atores fazem uma leitura possível daquilo que é uma situação, neste caso daquilo que é uma personagem, daquilo que é a circunstância que a personagem se encontra, etc. É uma leitura possível, e é a leitura com os filtros que aquela pessoa tem, não é? Ou seja, e quando digo filtros, digo que tem a ver com coisas que nós trazemos na nossa bagagem. Ou seja, uma coisa muito simples: se eu souber falar francês fluentemente, se me aparecer uma personagem que fala francês, eu automaticamente vou-me relacionar com aquela personagem, com aquele conteúdo, com aquela linguagem de uma forma automaticamente diferente. Portanto, isso é uma espécie, isto que eu estou a chamar de filtros, de camadas, se quisermos, de valências que nós às vezes podemos ter, que nos fazem olhar para uma determinada coisa de uma determinada forma. Se eu já tiver tido um filho ou uma filha, por exemplo, vou olhar para uma personagem que trabalhe a parentalidade, por exemplo, de uma outra forma também. E então eu acredito muito nesta coisa de quanto mais bagagem nós tivermos, mais nos conseguimos relacionar com aquilo que nos é apresentado. Claro que não precisamos para isto, principalmente quando representamos coisas que traduzem o mal, nós não precisamos de ser maus para fazer isso, não precisamos de ser um violador para fazer um violador, ou um assassino, ou enfim. Embora eu acho que sim, traz-nos bagagem, traz-nos ferramentas, nós fazermos coisas, nós irmos a sítios, nós conhecermos pessoas, conhecermos contextos, ouvirmos vários tipos de música, comermos vários tipos de comida. E então eu sinto que estas coisas vão sempre influenciar a leitura que eu vou fazer, neste caso, de uma personagem, de uma determinada situação, e depois a forma como eu a vou traduzir. Acho que também parte depois de nós termos a capacidade, se quisermos, e se fizer sentido, de desconstruirmos isto e depois construirmos coisas que se calhar não têm nada a ver com aquilo que é a nossa vivência, mas a nossa vivência vai sempre ser impossível de retirar da equação, porque somos nós, não é? Passamos pelas coisas e então acho que às vezes é fixe esta descoberta de qual é que é a medida justa, o que é que eu levo, o que é que eu deixo, o que é que eu crio, o que é que... Mas imagina, tu, por exemplo, já trabalhaste com muitos atores diferentes como realizador. Se calhar, não sei se já estiveste na situação, por exemplo, de imaginares alguém para uma determinada personagem e visualizares a coisa para aquela pessoa e depois ser uma outra pessoa que vai fazer essa personagem, e de alguma forma tu perceberes, esta tradução é completamente diferente daquilo que eu estava à espera ou daquilo que a outra pessoa me ia dar. Não sei se já terás passado por isto ou não. Sim, sem dúvida, já aconteceu até em fases de escrita, eu estar a imaginar, acho que isto até é inevitável, acho que muitas pessoas que escrevem o fazem, nem que seja como uma forma de materialização de um corpo, quando se imagina alguém a interpretar um papel ou a viver a vida de um personagem. Mas, curiosamente, quando numa fase de escrita, numa fase inicial, eu acho que não vou para as vivências da pessoa em específico como forma dela interpretar este personagem. Eu vou mais, se calhar, muito mais pelo método de trabalho ou por aquilo que normalmente costuma ser a concretização da representação de uma atriz ou de um ator para um papel. E, por exemplo, no teu caso,
vejo desde sempre, desde o início. Também queria que partilhasses um bocadinho como é que isso tem sido e como é que isso tem evoluído em ti, porque eu sinto isto desde o nosso primeiro filme, desde o Lux, que foi em 2015, por isso está a fazer 10 anos desde esse primeiro projeto. Mas como é que tem evoluído uma coisa que eu sempre identifiquei em ti foi um trabalho de preparação e de beber do máximo possível de informações, não só do autor, realizador que está a fazer o filme, mas de tudo o que pode envolver este personagem, para te aproximares o máximo dele. Por isso há um trabalho de casa e um trabalho de preparação que no teu caso é muito visível e sente-se muito. E eu queria perceber que método é este para ti, o que é que isto te traz, porque é que isto é importante para ti, de que forma é que isto é importante para ti, no fundo. Eu acho que há duas, ou seja, não é duas formas, mas o trabalho de casa, a meu ver, pode ser visto de duas maneiras. E para mim, a maneira como eu vejo, para mim é fundamental, que tem a ver com... efetivamente, eu sinto que quanto mais informação eu tiver sobre tudo, aquilo que possa ter, relativamente à personagem, relativamente à narrativa, relativamente às circunstâncias, eu sinto que isso me ajuda muito numa construção de base. Só que aquilo em que eu sinto que não acredito tanto, embora o trabalho de ensaios, por exemplo, seja muito importante para determinados trabalhos específicos, eu não acredito muito numa espécie de fixação ou decisão sobre aquilo que vai ser a forma. Não sei se me estou a fazer entender. Quase como que decidir de antemão como é que vou fazer. Como é que vais fazer? Exato. Como é que vais concretizar algo? Sim, eu isso não acredito muito. Aí eu trabalho muito mais por instinto e sei lá, eu nunca adorei muitas metodologias, às vezes, de diretores de atores que dizem: se fizeres isto, chegas a determinado sítio, chegas a determinada emoção, vais a... ou seja, eu prefiro um trabalho mais de mesa do que propriamente de fazer, porque eu sinto que é tal coisa que muitas vezes se diz aos atores: se tu estiveres a sentir por dentro verdadeiramente, muito provavelmente eu vou conseguir ver isso por fora. Estás a ver? Não precisas de me ilustrar, não precisas de pôr cá fora, porque se estiver a acontecer eu vou perceber que está a acontecer. Então tu dirias que até é um trabalho de preparação para te levar a essa intuição, mais do que um trabalho de preparação... Sim. Para concretizares algo que a priori já encontraste. Exatamente, sim. Sendo que depois há coisas que tu tens sempre que criar do zero, porque são situações nas quais, com as quais tu não te identificas, estás a ver? E que tu não consegues, ou porque na tua vida pessoal nunca passaste por determinada situação, ou porque não te consegues relacionar com alguma coisa, tens de criar, tens de tentar adivinhar, tens que tentar... E a partir daí, mas lá está, mas o fazer é sempre uma descoberta e é sempre uma... Não sei, acho que parte de nós descobrir o caminho, mas depois o resultado é o caminho que o dita de alguma maneira. Não sei se isto faz sentido. Sim, perfeitamente. Isso até me leva a querer saber agora em retrospectiva, se bem que ainda é uma retrospectiva curta, porque apesar de já teres imensos trabalhos no teu currículo, já estás com uma carreira super vincada e com muito sucesso. Queria perceber como é que tu consegues encontrar uma relação com o José Pimentão do Puto e do Lux, desses projetos iniciais, e do José Pimentão que agora, por exemplo, faz várias longas metragens por ano, já fez várias séries da Netflix. Que evolução ou que diferenças é que tu encontras e que semelhanças? E o que é que tu também vês que isto tem sido uma constante? Isso é uma coisa que eu nunca vou perder, nunca vai sair de mim, no fundo. Eu às vezes sinto quando vejo uma malta um bocadinho mais nova a trabalhar, e quando digo mais nova não tem a ver com idade, tem a ver com percurso, início de percurso de carreira, e eu fazia exatamente a mesma coisa, sinto, e tenho tentado diluir isso um bocadinho ao longo do tempo, que tem a ver com uma vontade qualquer de fazer bem, seja lá o que esse bem for, de querer fazer bem, de querer mostrar serviço, de querer dizer eu consigo. E cada vez mais eu sinto
que este eu consigo é inglório, é um objetivo inglório, ou seja, que isto que nós fazemos é sempre uma tentativa. Tem que ser uma tentativa honesta e implicada e comprometida, mas é sempre uma tentativa, é sempre uma via possível, e nós tentamos e fazemos o nosso melhor. Às vezes corre melhor, outras vezes corre menos bem. Há coisas que nós achávamos que iam resultar e não resultam, que depois não têm a leitura que nós queríamos, e isto muito provavelmente para os realizadores também, ou seja, eu sinto que tenho relaxado um bocadinho, no sentido em que o fazer bem não existe bem isso, estás a ver? Claro que há cânones de o que é fazer bem cinema, o que é fazer bem teatro, tecnicamente, mas isso a mim interessa-me um bocadinho menos. Interessa-me mais a honestidade que está na procura, e no fazer qualquer coisa, e depois a partir daí ir descobrindo, ir ajeitando. E, por exemplo, um ator teu, se calhar a trabalhar, tu vês fazer uma determinada proposta, entre aspas, que se calhar nem é uma proposta, é uma coisa que lhe sai daqui, de acordo com aquilo, com o trabalho que fez. Tu dizes sim, mas se calhar mais por ali, mais por acolá, e a próxima vez será também uma tentativa, estás a ver? Com base nessas premissas, ok, vamos ajeitando, mas será sempre uma tentativa. E eu acho que isto, de alguma forma, tem-me ajudado e eu sinto que tem sido o que mais prazer me tem dado, a libertar-me um bocadinho. Não é de um sentido de responsabilidade, porque a responsabilidade tem que lá estar, e isto que estamos a fazer é sério, mas de que, sendo honestos e justos nesta procura, vai sempre haver por onde melhorar, vai sempre haver uma falhazinha, que vamos melhorar aqui, vamos melhorar acolá, próxima take fazemos diferente, agora mais por ali. E então acho que tem a ver com isto, não tanto uma coisa de sim, vamos lá, vamos fazer, mas uma coisa de bora lá descobrir, bora lá procurar, bora lá. Tu dirias que isto é quase uma evolução em relação ou uma evolução na relação com a falha, no fundo, porque é um bocadinho isso, não é? Sim, sim. Quase como se a falha te amedrontasse um bocadinho numa primeira fase, e depois quase que a falha até pode ser algo que te pode levar àquilo que é certo, ou àquilo que teoricamente pode ser certo. Dirias que então é um bocadinho isso, não é? Sim. Eu acho que nós... Uma forma que eu tenho tentado encontrar para conviver realmente com a falha tem a ver com isto, com a honestidade na procura. Porque falhar todos falhamos, más opções às vezes todos fazemos, acreditamos que estamos a fazer o melhor, temos é que acreditar que estamos a fazer o melhor e temos que ser honestos. Se eu não souber, sei lá, se eu tiver uma branca porque estou num determinado estado emocional que me bloqueia, é uma coisa; se eu tiver uma branca porque não decorei o texto, é outra, não é? Ou seja, acho que tem aqui a ver essa vontade na procura, essa entrega, e se houver isto, pronto, se calhar hoje não foi bom. Já me aconteceu, por exemplo, quando estava a fazer novela, então era muito, muito recorrente, quando fiz O Valor da Vida, que eu sentia que dava o meu melhor e depois uma cena não corria, se calhar como nós estávamos à espera, e eu ia para casa martirizar-me e chicotear-me, estás a ver? E lembro-me que na altura o meu diretor de atores, o Marco Medeiros, disse-me: Zé, não leves isso para casa. Se tu sentes que deste o melhor de ti, 300%, que infelizmente nós não controlamos tudo e não conseguimos que tudo saia como nós queremos. Então acho que sim, acho que talvez tenha ajudado um bocadinho a lidar com a falha, estás a ver? A não, porque acho que ao mesmo tempo também o nós estarmos demasiado debruçados sobre isto torna isto sobre nós, estás a ver? E isto correu mal porque tu tiveste mal. Isto não é sobre nós, estás a ver? Isto é sobre um trabalho coletivo que nós tentamos fazer da melhor maneira, e que às vezes, pronto, umas vezes resulta melhor, outras resulta menos bem. Agora, acho que temos sempre que ter esta seriedade perante o trabalho, que é, não, eu vou ser honesto nesta procura, posso não acertar à primeira, mas vou tentar, mas pode não acontecer. Mas desde que sejas honesto, acho que vais chegar a bom porto, de uma forma ou de outra, eu acho. Acho curioso isso que estás a falar sobre, especialmente essa ideia daquilo que tu levas para casa, porque acho que é uma das coisas que se fala muito pouco na nossa área, especialmente para profissionais das artes, que se fala muito sobre os processos criativos, sobre os processos artísticos, sobre tudo isto, mas pelo menos eu sinto sempre isto. Sinto na pele e sinto também na falta de conversas que às vezes existem sobre isto, que é aquilo que se leva para casa. E depois
as ansiedades e o jogo de ansiedades entre aquilo que é o teu trabalho e o quanto tu tens de estar presente, e inevitavelmente seja em que função tu trabalhas nesta área, tens de estar sempre muito emocionalmente presente, e a forma como tu relacionas isso com a tua vida pessoal, com a pessoa que tu és, com o dia-a-dia. E eu ia te perguntar um bocadinho sobre isso, já tocaste nesse ponto um bocado, mas queria saber para ti o que é que são, ou o que é que têm sido as ansiedades de um ator, ou as tuas ansiedades. E estas ansiedades não têm que ser só processuais, nem artísticas. Aliás, até gostava de saber de ti o que é que para ti é o que te dá ansiedade como profissional da área, porque isso é uma das coisas que muitas vezes tem tanta incidência em nós. O que é difícil para ti como ator? Em Portugal, naquilo que tem sido o teu percurso, o que é que tem sido assim os maiores desafios? Ou o que é que te tem dado ansiedade? Sim, o que me tem dado mais ansiedade é a crónica e velha falta de investimento e de recursos. É o que me dá mais ansiedade, porque isso, a meu ver, é a grande chave disto tudo, porque, e nem tem só a ver com uma questão de dinheiro, tem a ver também com uma questão de mentalidade, mas muito com uma questão de dinheiro e de investimento, no sentido em que não é possível para nenhum artista em Portugal relaxar em momento nenhum. E eu sinto que é muito importante para nós relaxar no sentido em que tu te consegues abrir a outras coisas, porque se tu só estiveres focado na questão de estares fechado em casa a fazer candidaturas para conseguires meia dúzia de patacos para fazer o teu projeto, que se calhar não vais conseguir fazer como tu querias, e se calhar não vais conseguir pagar a toda a gente como tu gostavas, e isto são preocupações que te vão ocupar a cabeça e a alma e que não te vão libertar para outras coisas, para as quais tu deverias estar aberto e permeável, e eu sinto que é isso, que é tu não poderes, por exemplo, muitas vezes, para te preparares, neste caso, por exemplo, um ator para se preparar para um projeto, poder tirar 6 meses para ir estudar qualquer coisa, para ir, imagina, estudar cerâmica ou estudar, não sei, o que precisar de estudar para fazer um determinado trabalho ou para interpretar uma determinada personagem. Porquê? Porque estamos sempre com esta questão de não termos dinheiro, de termos haver uma preocupação latente de não saber se vamos conseguir fazer os nossos projetos, e seja como intérprete, seja como criador, tu não saberes se vais conseguir filmar o teu próximo filme, contar a tua próxima história, e eu sinto que isto nos ocupa demasiado para nós e nós deixamos de estar abertos a outras coisas, deixamos, às vezes, sei lá, muitas vezes temos que optar por ter ou não, constituir ou não família porque não temos capacidade para isso, ou morar mais aqui ou mais ali, se calhar temos que ir para fora de Lisboa, que numa fase que nós ainda vivemos, infelizmente, com as oportunidades tão centralizadas, pode depois impactar a tua carreira. E eu sinto que é isto, que é essa preocupação não te liberta para outras coisas. Tu não tens possibilidade de ir viajar, não tens possibilidade de ir, sei lá, ter experiências, fazer coisas que para mim são muito importantes, e não só pensares, porra, ok, não tenho dinheiro para fazer isto, mas se tivesse, se calhar dava largas à minha imaginação e tinha capacidade de fazer uma coisa 300 vezes mais interessante ou mais cativante do que não tendo. Portanto, eu acho que a preocupação é essa. Depois, pronto, depois há outras coisas, há as questões processuais, como tu disseste, por exemplo, quando nós fizemos o Lugar 54, foi um assunto aquele que nós trabalhámos no nosso episódio, que me fez, enfim, trazer muita coisa para a minha vida a nível de reflexão sobre mim próprio, sobre as pessoas com quem eu me relacionava, ou seja, há coisas que nós depois levamos que também convém sabermos filtrar, mas eu acho que é impossível nós não sermos afetados pelos trabalhos que fazemos. Acho que é de formas positivas e negativas. Acho que é impossível, se não nos deixarmos contaminar por essas coisas. Miguel Seabra, eu estive com ele há pouco tempo na Sociedade Civil, e eu acho que ele falou desta ideia do artista não enquanto profissão, mas enquanto modo de vida, não é? Isto não é uma coisa que nós deixemos fechada na gaveta no escritório e que amanhã olhamos para o Excel e logo vemos, não é? Acho que é um bocadinho diferente. E a minha preocupação principal, eu diria que passa quase sempre por aí, por esta coisa de quando é que vai ser o próximo projeto, quando é que vai ser o próximo paycheck, quando é que... E como é que tu contornas isso? Como é que tu consegues
overcome it? Como é que, é o quê? É continuar a trabalhar? Como é que tu encontras a estabilidade dentro dessa preocupação? Yeah, Porque, não é? não sei. Não sei, mano. Mas é uma pergunta que eu próprio me continuo a fazer. Nós achamos sempre que ao longo da vida vamos passando pelas situações e que vamos aprendendo com elas e vamos de alguma forma protegendo-nos e endurecendo. Esquece, não há forma. Não há forma. Não lidas. Pronto, não lidas. Acho que lidas com o que é que tu podes lidar. Podes lidar com o gerir certas ideias que às vezes podem estar erradas. Por exemplo, quando estás um determinado período de tempo sem trabalhar, será que é de mim? Será que não tenho capacidade para? Será que... Não, às vezes é só uma fase. Ou o contrário, estás a trabalhar imenso, estás a ter imenso sucesso. Calma, porque daqui a X tempo pode a coisa ir noutro sentido, estás a ver? E então acho que é tudo sempre tão volátil e tão... que é difícil de gerir, estás a ver? Mas é sempre ir recapitulando e também de alguma maneira desproblematizando, no sentido em que, pronto, é a velha máxima do, estão-me sempre a dizer, faz parte, estás a ver? Faz parte, temos que nos habituar, pronto, não há... Mas não sei se aprende muito bem. Aprender seria defendermos, seria sabermos como não ser afetados por isso, mas eu acho que é impossível não ser afetado por isso. Onde é que tu dirias que estás hoje? Como é que tu definirias o lugar onde tu estás hoje como ator, como pessoa? Onde é que tu estás hoje? Como é que definirias? Como assim? Como ator, em que sítio, dentro daquilo que tem sido todo o teu caminho, é que tu te vês neste momento? Vês-te como um ator maduro, experiente? Vês-te como um ator que ainda está no início do seu caminho, que ainda tem muito por descobrir? Okay. Como é que tu definirias o lugar onde tu te encontras neste momento? Eu acho, já estou a perceber. Eu acho que estou numa fase péssima. Estou numa altura péssima. Porquê? Quer dizer, eu acho que já passei a altura péssima. Acho que agora já estou um bocadinho melhor. Porque eu acho que há qualquer coisa, há uma zona, eu pelo menos senti isso há um par de anos atrás, em que tu parece que sentes que, como já tens alguma experiência, já trabalhaste com algumas pessoas, já desenvolveste alguns projetos, seja como intérprete, seja como criador, parece que houve ali uma altura em que eu sentia mais ou menos tipo que parece que já sei como é que isto funciona, como é que isto se faz, como é que isto... e acho que isso é a pior coisa para um artista, seja para um intérprete, seja para um criador. Esta coisa de nós acharmos que já sabemos como é que se faz. Já sei qual é que é o caminho, já sei como é que isto se faz, como é que entrego desta forma, ou isto ou aquilo. Sim, o Kurosawa dizia, ele tinha 80 e tal anos, e ele dizia, quando ele tinha 80 e tal anos, dizia que ainda hoje não sei o que é realizar um filme. Pronto, então, não é? Yeah. E eu acho que essa ideia é um bocadinho chave de alguma maneira, porque nos vai manter acesa a curiosidade, nos vai manter acesa também uma certa insegurança, que eu acho que é importante também, ou seja, não nos deixarmos boicotar por essa insegurança, mas sabermos que não sabemos tudo, sabermos que ainda não descobrimos tudo. E eu acho que essa frescura para um criador, principalmente, então esta coisa de vir quase numa página em branco, acho que pode ser muito benéfica. Eu, se me permites, eu senti um bocadinho isso agora no Amanhã Já Não Chove, quando, sendo um filme parece-me muito diferente de todos aqueles outros que tu fizeste, deu-me ideia que essa espécie de página em branco, claro que tu tens as tuas referências, enfim, mas há uma zona qualquer neste filme que me parece ser muito folha em branco, e acho que isso permitiu-te ir a sítios muito fixes, muito inesperados, muito frescos, e eu acho que isso pode ser um bocadinho... acho que é uma coisa benéfica para nós, que é, ok, não sabes tudo, descobre lá mais qualquer coisa, estás a ver? Explora lá mais por ali. Não acho que nós às vezes temos um bocadinho a tendência de circunscrever-nos a uma coisa, a representar de determinada maneira, a fazer determinados filmes, e depois é outra coisa que cá se faz muito, não é? Que é esta coisa de rotular as pessoas, aquele só faz filmes dramáticos, aquele só faz comédia, não sei o quê, o outro. E eu acho que isso é parvo, acho que nós devíamos poder fazer um bocadinho de tudo. Mas sabes porquê, não é? Há este peso do autoral, há este peso de tu teres uma assinatura, há este sim, peso sim. de... Não é?
Até como ator, não é só... Sim. Mas eu acho isso muito interessante e eu adorei, por exemplo, o Amanhã Já Não Chove, quando li, e nós falámos sobre isto no outro dia, foi eu quando li ter percebido, eu não relaciono isto com o Bernardo, eu não relaciono isto com nada, porque o filme era tão diferente que tu pensas assim, ok, isto faz todo sentido, e, embora eu se calhar não me seja tão familiar, mas faz todo o sentido. E então essa zona de nós percebermos que realmente as coisas podem ser diferentes, não é? Eu já não sei com quem é que falei, acho que foi com o meu colega, com o Eduardo Breda, que ele tinha feito o exercício de ver todos os filmes do Wes Anderson. E chegou ao final e ficou assim, ok, é incrível, mas é sempre a mesma coisa. E eu acho que pode ser interessante esta vontade de redescoberta e de procurar caminhos novos. Pronto. E então eu sinto que estou a começar a tentar descobrir isso, ou seja, como é que eu saio desta coisa do pronto, sou o ator que faz não sei o quê, ou que sabe fazer não sei o quê. Faz desta forma. Exatamente, tentar sair um bocado. Mas isso pode ser literalmente uma consequência exatamente disso, que é de tu teres encontrado aqui um lugar que se tornou seguro, ou um lugar pelo menos também, que tu conheces hoje, e esta fase pode ser tu à procura de um novo. Sim. Sim. E isso leva-me também a falarmos aqui um bocadinho sobre esta nova fase que estás a viver, que pronto, acho que este ano também é um ano de um novo passo, que pode abrir portas para encontrares mais lugares. Certamente vais aqui encontrar um novo lugar, vais fazer uma série para a RTP, aqui connosco, o Três Tristes Tigres, porque quando este projeto me chega, quando tu me vens apresentar este projeto, que na altura ainda vem como um projeto que tinha ideias, ainda não eram guiões finalizados, eram muitas intenções muito claras, mas não ainda materializadas em guião. Curiosamente, apesar de não estarem materializadas em guião, já se notava em ti muita urgência em querer fazer este projeto, muita vontade em querer fazer este projeto. Porquê é que era urgente fazer este projeto? Olha, foi um bocadinho, acho eu, aquilo que falámos há pouco, de querer falar sobre coisas. Pronto, não querer necessariamente veicular uma ideia de caminho, estás a ver, de verdade, acho que isto é o correto, deviam ir por aí, de todo, acho que não é minimamente nem a minha intenção, nem ninguém fazer isso com esta história. Foi simplesmente através da observação daquilo que era a minha vida e a vida das pessoas que me rodeavam e das inquietações de pessoas que eu conhecia, perceber que havia uma série de coisas que eu gostaria de abordar e que se poderiam, se calhar, cozer todas de uma determinada maneira e dentro daquilo que é um contexto mais ou menos específico, abrir para outras zonas. E eu acho que foi isso, foi esta vontade de querer falar sobre relações, de querer falar sobre possibilidades de relações, possibilidades de modelos familiares, de querer falar do que é uma Lisboa diferente nos dias de hoje, uma Lisboa mais globalizada, uma Lisboa para a qual é mais difícil também os locais viverem. Foi um bocadinho uma vontade de pôr as pessoas a falar sobre isto, no fundo, como falámos há pouco. E sim, eu acho que já nessa altura, quando falámos a primeira vez sobre o projeto, havia realmente uma vontade clara de falar sobre estas coisas de uma determinada forma. Depois viemos a descobrir uma forma francamente interessante de o fazer, neste caso do formato em que o vamos fazer e a forma também como depois estruturamos a narrativa e os guiões, que a meu ver está muito interessante. Mas acima de tudo é isto, bora pôr as pessoas a falar sobre temas, porque se não falarmos sobre as coisas nunca as vamos normalizar, se elas forem sempre um assunto alien à nossa realidade, não vamos nunca, ou seja, vai ser sempre mais difícil aceitarmos-las como possibilidades, enquanto que se soubermos que se calhar a pessoa, o nosso vizinho da frente, ou o nosso irmão, ou whatever, passa por determinadas coisas, sente determinadas coisas e opera de determinada maneira, pode ajudar-nos a abrir um caminho de tolerância, a abrir um caminho de compreensão, de empatia. No fundo, acho que é isso. Como é que tem sido para ti o início deste processo de preparação? Vamos filmar esta série este ano. É um projeto que já começámos a desenvolver há muito tempo. É um projeto que teve
o privilégio, consequência também às vezes das dificuldades de alavancar projetos no nosso país, um sintoma crónico de todos os projetos e de tudo aquilo que se faz na cultura em Portugal, mas felizmente que vamos conseguir concretizar, mas o projeto inevitavelmente teve tempo para maturar. Tens tido muito tempo para o preparar, para o ver de várias perspectivas, e agora que estás numa fase de preparação da sua materialização, da sua concretização, da sua criação efetiva, em rodagem, com atores, com o real, com tudo. Queria saber como é que tem sido para ti, agora que estás num novo lugar, que tu já viveste perto como ator, já viveste perto muitos realizadores e realizadoras, como é que tem sido para ti? Tem-me tornado, em primeiro lugar, muito, muito, muito mais solidário com os realizadores e com os produtores. Porque é um trabalho francamente diferente daquele que o intérprete tem, não é? Como é óbvio. Mas é um trabalho realmente com muita complexidade, com muitos constrangimentos, em que é necessária uma plasticidade enorme da nossa parte, enquanto criadores ou enquanto produtores, para lidar com as coisas que nós muitas vezes gostávamos que fossem feitas de determinada forma, mas não podem ser, e lidar com os constrangimentos. Portanto, tem-me tornado francamente mais solidário com todo o processo, não só criativo, mas também de produção, porque percebo efetivamente as dificuldades que nós enfrentamos cá. Portanto, nesse sentido, é uma coisa que eu posso desde já afirmar. Por outro lado, eu acho que é muito importante. Eu já na escola tinha sentido isso quando nós fizemos o nosso filme final de curso. Passámos por todas as áreas, ou seja, não trabalhámos só como atores. Eu lembro-me na altura fiquei mais no guarda-roupa, depois houve malta que ficou mais na iluminação, houve malta que ficou mais na produção, enfim. E isto consegue dar-te, ainda que naquela altura de uma forma muito superficial, dá-te uma visão um bocadinho mais alargada sobre o que é fazer um filme, ou uma série, ou um espetáculo. No teatro é a mesma coisa. E então, realmente, acho que o que me tem espantado mais realmente é a envergadura de uma coisa destas, de uma empreitada destas, que é efetivamente muito complexa, muito morosa, muito que acarreta muito trabalho, mas que nos dá uma visão muito mais ampla do que é efetivamente fazer um filme, e não só, como muitas vezes nos casos dos atores, ser convocado para aquele dia, ir lá fazer aquilo, ir-se embora e não se preocupar com rigorosamente mais nada do que tem para além do seu trabalho. E então acho que dá uma visão francamente mais ampla do que é um filme enquanto objeto artístico, do que é um filme enquanto produto cinematográfico para ser vendido e para ser distribuído a um público. E acho que é isso, acho que este novo lugar tem permitido realmente explanar estes horizontes, expandir a minha visão sobre o que é isto de fazer filmes e de fazer audiovisual. Mas o que é que tu dirias? Eu acho que a resposta a esta pergunta só conseguirá ajudar mesmo no final deste processo, sem dúvida. E se calhar até no final deste processo, com algum tempo de reflexão. Mas até agora, o que é que tu tens sentido que são os benefícios que tu e o teu trabalho como ator trazem para a função que agora estás a exercer? Ok. Sim, eu estou a perceber perfeitamente a pergunta, tenho que perceber se consigo agora fazer esse raciocínio. Mas... Ou que podem vir a ser, até no momento obviamente de concretização, isto é, de produção, quais é que podem ser? Sim. As mais-valias? Ou o que é que achas que tu tens na função que tiveste como ator, que trago para agora, aqui, que trazes agora para aqui? Ok. Por exemplo, de um ponto de vista muito prático, por exemplo, a nível de narrativa, o trabalho que eu mais faço como ator é sobre a narrativa e é sobre a personagem, pronto, e sobre a história que estamos a contar e o porquê, de que forma, etc. Aliás, não é de que forma, porque o de que forma muitas vezes já vem na questão da técnica em platô, já é outra coisa, o saber trabalhar com câmara, o saber o que é que... e isso também é importante, ou seja, há coisas que eu, por exemplo, sei quando comecei a fazer os meus testes de imagem, há coisas que eu sei que à partida seriam ideias que eu teria, mas que eu sei que não são concretizáveis porque já passei, que vão ser difíceis para as atrizes e para os atores concretizar, porque eu já passei por aquilo, e são coisas, eu não posso fazer isto
porque a atriz ou o ator não vai conseguir fazer por isto ou por aquilo. E portanto já ter passado por determinadas experiências em platô ajuda-me muitas vezes a perceber o que é fazível ou não, a dificuldade de filmar um determinado plano, de fazer um determinado plano, um plano de sequência, um plano whatever, ou muitas vezes que condições, por exemplo, é que eu, por exemplo, enquanto produção preciso de ter para ter os atores e as atrizes a trabalhar bem. Por exemplo, nós agora à partida vamos filmar num decor que é muito frio, pronto. E que eu, se calhar, enquanto realizador, estou agasalhado, entro lá, estou sempre a mexer-me de um lado para o outro, não me apercebo que aquilo é um sítio frio. Ou que, se calhar, vai haver um ator ou uma atriz que vão estar 3 horas à espera para fazer uma cena e vão ter frio. E então há certas coisas mesmo, agora, na própria reperagem dos decors, que eu me apercebi que poderiam ser coisas que poderiam facilitar ou dificultar o trabalho dos intérpretes. E realmente perceber, ao contrário, já não sei muito bem depois como é que isto me poderá ajudar a ser melhor ator, mas vamos ver. Mas calculo que também ajude, porque lá está, dá uma visão também mais ampla sobre tudo e das dificuldades que uma produção tem. Mas diria que sim, eu acho que é muito útil nós sairmos do nosso sítio, ou seja, não sermos só o ator, não sermos só o realizador, não sermos só, se calhar, o produtor, não sermos tu, por exemplo, és produtor, és realizador também, quem sabe um dia ator, quem sabe. Mas é isso, eu acho que sair do sítio ajuda-nos sempre, muito. O que é que tu gostavas de alcançar com a série? O que é que seriam um objetivo, ou os objetivos principais que tu tens com a série? O que é que tu gostavas que a série, no fundo, trouxesse para quem a vê e para quem a vive e para quem a faz? Sim. Uma normalização de determinados assuntos, neste caso assuntos que são um bocadinho mais, não quer dizer nicho é uma palavra péssima, mas que são uma realidade para, se calhar, um número muito diminuto de pessoas. Por exemplo, neste caso, modelos menos tradicionais de família, neste caso, formatos de relações que podem não ser aquele que normalmente nos ensinam que é o correto, o mais comum, ou seja, abrir realmente, tentar que as pessoas muitas vezes percebam que determinados temas nos podem ser mais próximos do que aquilo que nós julgamos, porque podem ser os nossos filhos a passar por isso, podem ser os nossos irmãos, podem ser os nossos melhores amigos, os nossos colegas de trabalho. E então, acima de tudo, acho que é isto, normalizar que, por exemplo, um assunto como as relações não monogâmicas deixe de ser uma cena, estás a ver? Um tema, um problema, Pronto, sim, há pessoas que gostam de estar com uma pessoa, há pessoas que gostam de estar com mais, há famílias, como por exemplo há muitos anos atrás, e é um trabalho que ainda se está a fazer, famílias que tinham um pai e uma mãe, agora já temos famílias com 2 mães, já temos famílias com 2 pais, já temos famílias com 3 mães, já temos... e cada vez mais estas coisas se começam a normalizar, portanto eu acho que se trata disto, que é normalização, e acho que a normalização depois vai levar necessariamente à inclusão e ao respeito e à liberdade, no fundo. Queria saber, onde é que tu te vês daqui a 5 anos? O que é que, daqui a 5 anos, onde é que tu gostavas, o que é que gostavas que tivesse a acontecer? Onde é que tu te imaginas, depois de tudo o que tem sido estes anos como ator, agora como realizador e como criador, onde é que tu te imaginas daqui a 5 anos? Bem, o sítio onde eu me imagino, ou seja, há o sítio onde eu gostaria de estar e há o sítio onde eu acho que se calhar vou estar, que são diferentes. Acima de tudo, gostava de estar num sítio onde fosse mais fácil para mim e para toda a gente fazer aquilo que quero fazer. Querer fazer os projetos que quero fazer não é sem grandes complicações, mas de uma forma mais fluida, mais leve, mais simples,
mais digna, acima de tudo isso, um sítio onde tu pudesses contar as histórias que quer contar, teres meios para o fazer da melhor forma possível, com o maior número de pessoas possível. Isso seria onde eu gostaria de estar. Um sítio onde nós pudéssemos fazer os nossos projetos, viver do nosso trabalho e estar tudo bem. Eu, apesar de tudo, pouco posso falar, porque muito feliz sou, sempre tenho conseguido viver do meu trabalho, mas pronto, mas com os constrangimentos que falamos, eu e toda a gente, ou seja, isso era onde eu gostaria de estar. Onde é que eu vou estar? Não faço ideia, mas não sendo isto possível, gostava pelo menos de que me fossem proporcionados encontros com pessoas com as quais eu me relacionasse de uma forma positiva, no sentido de identifico-me contigo, com a história que tu queres contar, bora fazer isto juntos. Isto para mim é quase suficiente. É eu encontrar pontos de identificação com pessoas, que essas pessoas os encontrem comigo e que embarquemos juntos a contar esta história, que tem sido das coisas mais incríveis que eu tenho descoberto agora no Três Tristes Tigres como criador do projeto, que é apresentar-te o projeto, e partilhei na altura contigo e com o Francisco Miraldinho, vocês dizerem-me isso é muito fixe, força, bora fazer o eu partilhar isto com as minhas atrizes e com os meus atores, eles dizerem incrível, bora, queremos contar esta história contigo. Isto para mim é quase suficiente. Se eu conseguir encontrar estas pessoas, seja de um lado ou de outro, como criador, como intérprete, se eu conseguir encontrar pessoas com quem eu quero contar histórias e queiram contar histórias comigo, para mim é o mais importante, vivendo com a dignidade possível que isso me possa proporcionar.